Oi, gente! Bora para mais uma live. Achei tão gostosa aquela live com a minha mãe, né? E aí a gente vai repetir algumas com convidadas. E hoje tem uma convidada especial que não está no Brasil, é brasileira, mas não está no Brasil. Vamos ver como é que vai ser essa conexão, né? Tomara que não trave, né? Amém! Sejam bem-vindas. Deixa eu entrar aqui, eu tô com o celular ligado, né, para fazer a live e o outro celular para eu conseguir ver o que vocês estão falando, perguntando, né? Muito bem-vinda, gente. Deixa eu conectar aqui. Eu mesma. Opa. Hum, só um minutinho. Como é que vocês estão, gente? O que vocês estão fazendo nessa tarde de quarta-feira? Aí, consegui. Agora. Pronto. Agora foi. Agora tá tudo conectado. O que vocês estão fazendo, gente? 3 horas da tarde, vocês estão costurando, vocês estão trabalhando. Que bom que vocês estão por aqui. Bom, na live passada, né, a gente trouxe o assunto costura como profissão, como tinha surgido, né, a profissão na minha vida, na vida da minha mãe, né? A gente contou um pouquinho sobre como é conciliar filho e maternidade, né, com o trabalho em casa. Essa live não é só para costureiras, né? Não é só para quem quer costurar de alguma forma, seja por hobby, seja profissional. Não, é um bate-papo aqui de vida, onde a gente aprende também, não é mesmo? Então, sobre mim eu já falei na live passada, então quem quiser depois dessa live pode acessar lá no perfil que tá gravada. Mas agora eu quero chamar a Gi. Gi, pode pedir aí, pode fazer o pedido para participar dessa live para eu aceitar aqui, né? Que é ela que tem que pedir, não é mesmo? Então, pode pedir, amiga. Fazendo bolo de cenoura e me assistindo. Olha que belezinha. Aí, chamei, aceitei a Gi. Vamos ver, será que não deu certo? Aê, deu certo, vamos ver. Ah, já Ah, pedi, acho que deu. Será que deu? Ela fez. Peraí. deu, né? Pessoal, se tiver falhando, se ficar mudo, vocês avisam a gente, tá bom? E faz Deus, Deixa eu ver Gi! se deu. Peraí. Saudade! Amém! Tudo bem? Ah, Bem, sem um graças a aqui. Deus. Ah, agora ficou bom. E A Gi tá aí? morando. E aí, né? Saudade, né? Muito tempo já. Né? 1 ano na Suécia. 1 ano e 2 meses por aqui. A Gi No é mãe de gelo. três. A Gi é mãe de três. Ela trabalhava CLT, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Depois fez uma transição de carreira, justamente para estar mais perto dos filhos, né? Porque a todo, Amém, a todo Nanda! a Nanda tá aqui recheando o bolo, né? Olha que A belezinha. Kátia! A Kátia, minha cliente do Brasil, Catinha! Obrigada! Olha, que legal. Ela vai contar também, quero saber sobre isso também, viu? Como que você vendia as suas peças? Para quem não sabe, gente, a Gi, ela é a minha cunhada, ela é casada, tem gente que pergunta que jeito que ela é minha cunhada? Porque eu tenho meus irmãos, né? E o Júnior, ele também tem muitos irmãos. Então, ela é casada com um irmão do Júnior, tá? Então, ela é minha concunhada, né? Eu acho que é isso, concunhada. Sim! Então, vai lá, pode contar pra gente como que iniciou a costura na sua vida, lá desde o início, hein? Porque eu sei que foi muito antes do trabalho CLT. Sim. Ah, eu cresci, para começar, né? A minha mãe era costureira, então eu cresci embaixo de uma máquina de costura. E só que minha mãe trabalhava por produção, então para mim aquilo era uma vida muito sofrida, muita correria, trabalhava, tinha que fazer muitas peças para conseguir ter lucro, então para mim aquilo eu não gostava, não gostava, não queria saber, mas tinha que ajudá-la, porque eu precisava, ela precisava de ajuda, então eu cortava fio, eu dobrava peça, aí ela ia me ensinando ali meio que nas entrelinhas, uma coisinha ali, uma coisinha ali, só que eu achava aquilo muito difícil. Então eu falei assim: "Ah, não quero isso para minha vida, não vou costurar, não quero, não quero". Mas o bichinho picou, né? Não tem jeito. Você cresce nesse mundo,
Por mais que você queira fazer outras coisas, quando o bichinho da costura pica, já era. Às vezes E a que... gente até acha que vai ser um hobby, né? Até acha que, vou costurar só pra mas no Exatamente. fim. Foi o que aconteceu. Aí passaram o tempo, eu fui estudar, fazer faculdade, tudo. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a procurar pecinhas de crianças mais do meu estilo. E eu não achava, porque eu achava tudo muito enfeitado, tudo muito cheio de bicho, tudo muito cheio de cor. Eu queria uma coisa mais neutra e não achava. E eu lembro que até na gestação, quem fez minhas roupas foi você, lembra? Você fez bata, você fez Lembro. saia para mim, porque até Sabe pra naquela época, gestão. até aquela época eu não costurava. Então, assim, eu pedi para a Jane fazer. A Jane que fez minhas peças da gestação, porque também eu não E achava a do jeito que sua eu queria. cabeça, sim, e a sua cabeça era total CLT, né? Tipo, estudar Sim, pra trabalhar isso. sem... Não, E é muito não. estudiosa, ela é muito inteligente, muito. E ela sempre pensou na carreira profissional dela dessa maneira, né? Sim, sim. Então, assim, eu foquei na minha faculdade, no meu estudo. Eu fiz FATEC, Hidráulica e Saneamento Ambiental, trabalhava como na parte de design gráfico e projetos de saneamento ambiental, então eu estava focada, fiquei grávida, continuei focada e não queria, assim, tinha minha maquininha, sempre tive para emergências de dentro de casa, assim, um ajuste, um negócio assim, coisa simples, 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 Uhum. nada. E só que aí a Jane fazendo as minhas peças, tudo. E quando eu comecei a fazer as pecinhas do enxoval, uma fraldinha, uma bainha de fralda, uh, necessarzinhas com um nominho bordado, com essas coisas simples. Aí uma amiga falava, ai, faz pra mim, ai, faz pra mim, ai, faz com o meu nome, porque eu fazia patchwork, então eu colocava o nominho e bordava em volta da letrinha. Então elas amavam, era super personalizada, e um foi pedindo, outro foi Eu pedindo. lembro. Era um capricho, Lembra? um capricho. Aí o pessoal foi pedindo a capinha de vacinação, enfim, um monte de. A parte de costura criativa, muita coisinha. Só que eu continuei trabalhando, trabalhando, aí veio o segundo filho. E eu continuei trabalhando. Só que aí os pedidos das costuristas começaram a aumentar. Porque um foi divulgando pro outro, minha cunhada, minha amiga, sabe, minha amiga da faculdade que faz, foi divulgando, divulgando, e os pedidos começaram a crescer. E eu já estava com 2 filhos. Quando a minha filha, que é a filha do meio, estava com 1 aninho, começou várias coisas a acontecer no serviço e os pedidos aumentar. Foi aí que eu falei, acho que deu, preciso analisar, porque ela ficou doente, teve bronquiolite na escolinha. Aí meu coração partiu, eu não quis mandar mais, quis ficar em casa. E conversando com meu esposo, tudo. Falei, vamos decidir, estava com problema na empresa. Falei, vamos parar, então, vou dar um tempo. Até fiz contrato com a empresa, vou dar um tempo, fazer uma licença não remunerada, vou ver como vai ter esse tempo em casa. Fiquei 6 meses em casa de licença não remunerada, cuidando deles, né? Mas especialmente dela, e falei, e vi que foi bom esse tempo para mim. Então, depois de 6 meses, voltei na empresa, falei, olha, realmente não, para mim não dá mais. Nisso, os pedidos foram aumentando das costuras criativas. Então, eu peguei firme. Falei, é agora, vou pegar firme com isso. O que aconteceu? Nós mudamos de cidade. Nós estávamos em São Paulo, mudamos para São Bernardo do Campo. E nessa Até então, mudança, até então suas clientes elas eram amigas, enquanto você estava até conciliando. sim, estava conciliando, eram amigas. Depois eu criei, aí foi quando eu criei o Ateliê Manhê. Fiz Ah, na. verdade. Lembra que eu fiz um site, Aham. eu recebia pedidos pelo site, mandava pelo correio. Aí criei uma página no Facebook, criei um Instagram. Naquela época o Instagram era. Isso aí foi em 2000 e. A Rafa tinha um ano, 2013. Acho que nem tinha. Eu lembro que eu criei no Facebook. Acho que Minhas não. É. vendas foram pelo Facebook. Vendi muita lancheirinha, Elo bolsinha 7 também, não térmica. era? Isso, foi pelo Elo7, o site era hospedado no Elo7 e o Uhum. Facebook. Aí eu paguei uma viagem pra gente. Olha, Foi, sim, muita coisa só com as bolsinhas, lancheirinhas térmicas.
E nisso a gente mudou de cidade. Quando a gente mudou de cidade, eu fiquei grávida novamente. Foi que eu descobri na mudança que eu estava grávida da terceira. Eu falei, agora que já era. Agora é casa, vou ficar com esse povo e vou trabalhar. E comecei a pegar firme. Aí foi onde, praticamente, quando a gente mudou, que aí eu consegui. A casa tinha um quarto maior, porque até então eu estava num apartamento. Aí a casa tinha um quarto maior, eu foquei, coloquei um espaço. Não era grande, quarto bem pequeno, mas com a minha bonita aqui, ó. Até então você não tinha, na outra casa você não tinha, você fez essa empresa, né, Ateliê Manier, e você não tinha um espacinho de costurar? Não tinha, era na mesa da Você sala. costurava onde? Mesa No da sala, apartamento, olha na aí, mesa gente. da sala, na mesa da No sala. Eu apartamento. afastava, Ah, eu tô lembrando do seu afastava. apartamento. Lembra no Ipiranga? Eu Sim, olha costurava lá só, no né? apartamento, na mesa da sala, afastava tudo, cortava. Eu fazia a minha programação é assim. Pegava os pedidos que eu tinha que entregar aquela semana, cortava tudo. Ah, era bolsinha, comprava os tecidos porque eu dava opção para elas escolherem o tecido online, tudo online. Nada físico, não tinha nada físico. Isso em 2013, Isso é 2014. maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Você tá em qualquer lugar e você vende, é o meu caso também. Isso. Então eu não 2014. tinha. E aí o que que eu fazia? O planejamento era separava os pedidos da semana, cortava tudo, separava as linhas das cores e depois no dia que eu afastava a mesa, arrumava ali, pau na máquina. Costurava, costurava, montava. E aí a decoração, a parte final, a embalagem era tudo depois. Aí guardava tudo, porque as pessoas, a gente estava em casa, precisava comer, precisava da mesa. Então aí eu Uhum. guardava tudo e depois fazia a parte de embalagem, tudo, e levava. E um dia eu levava para o correio. Então tinha que ser o planejamento certinho, porque senão você se Olha que atrapalhava. legal. Olha aí, gente, planejamento passado para vocês. Porque na costura feminina também dá para fazer isso, né? Sim, Dá para você sim. pegar suas encomendas da semana, separar os tecidos, fazer todas as modelagens, depois cortar tudo e depois costurar, né? Dá para A fazer assim gente, separadinho por dia. a gente que trabalha em casa precisa disso, porque você tem as coisas da casa, você tem a família que precisa de você. Então você não pode estar dentro de casa, mas você tem que levar como uma coisa séria, você não pode misturar o tempo todo. Então, assim, ó, o que que eu vou fazer Sim. essa semana? Essa semana eu vou fazer essa peça, essa peça, essa peça. O que que eu preciso? Desse tecido, dessa linha. Então, eu vou separar É. tudo. Então, assim, por exemplo, de Até manhã eu também vou para não fazer. ter Até para não ficar indo para lá e para cá, né, comprando Sim, por coisa. exemplo. Então você faz uma Sim. lista de tudo que você vai precisar, vai Uhum, comprar, aí quando você volta, né, para não ficar, ai, sim, faltou um sim. colchete. Ah, É faltou um igual quando. botão. Ah, não, sai tudo de uma Isso. vez. Isso. Igual quando você precisa enviar pelo correio. Não é pra você ir todo dia no correio. Então, por exemplo, É. faz tudo na Uhum. semana, na sexta-feira você vai uma vez só no correio e posta tudo. Você já tem que contar com isso com o tempo de, na hora que você está vendendo, negociando, o prazo de entrega. Você tem que focar isso. Olha, eu vou pedir para entregar tal dia, daqui 15 dias, porque é o tempo de eu fazer isso. Naquele dia eu vou no correio e já sei que eu vou postar. Naquele dia você posta e manda o rastreio para sua cliente, ela vai ficar feliz. Então, assim, você tem que. É. Eu sigo muito esse negócio de cronograma, planejamento, porque senão eu não É, funciono. isso é Não funciono. responsabilidade, né? É, Responsabilidade e traz conforto pra gente. Quando a gente sabe o que a sim, gente tem para sim, fazer, a gente tranquiliza, né? Agora, se a gente sim. não tiver eu não chego a anotar, mas tá tudo no meu WhatsApp, as datas, sabe? Tudo anotado, tipo Uhum, assim. Agora, por exemplo, eu coloco, ao invés de eu colocar só o nome da pessoa para gravar o contato, eu coloco o nome e a data que eu tenho que levar pro correio, não é a data de hum, entrega pro correio, né? Porque a data de entrega, normalmente elas falam o dia da festa. Aí eu não vou entregar no dia da festa, eu sempre entrego uns 10, 15 dias antes. uhum, Então, aí quando eu vou ver o que que eu tenho para fazer esse mês, aí eu vou lá e clico, né? Setembro, aí aparece todas as conversas, né, das encomendas de setembro, e ali eu vou me organizando. Mas eu faço dessa maneira também, traz tranquilidade sim, pra gente, né? sim, sim, E a gente sim, consegue cumprir. sim, sim, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, aí depois disso, o que aconteceu? Continuei em São Bernardo fazendo costura criativa. Só que aí o pessoal começou, você ensina lá em São Bernardo, você ensina. Aí por 6 meses eu dei aula de patchwork. Tem bastante meninas que me seguem Olha, eu aqui não no Instagram, sabia, que legal. da época das aulas de patchwork. Foi rápido, foi um período curto de 6 meses, porque nesse período, ah,
o que que acontece? O meu esposo, gente, sempre teve problema com camisa, para comprar camisa. Quando dava certo no colarinho, não dava certo na manga, não dava certo no comprimento, enfim. A Desse gente sabe jeito. que roupa de indústria é complicado. Eles fazem Não é só a mulher que sofre, né? Não, É que o não, homem, normalmente, eles não estão nem aí, né? não, Normalmente, eu coloco a camisa e pronto. Só que a gente que conhece o que cai bem, o Júnior é a mesma coisa, meu varão tem do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Nesse período que eu estava dando aula, ah, surgiu mais uma vez esse assunto da camisa, porque ia ter algum evento e ele precisou comprar camisa e foi uma catástrofe. Aí ele falou assim para mim, meu, por que você não faz uma camisa para mim, nas minhas medidas? Aí eu falei, mas eu não sei fazer roupa, né? Não sei fazer camisas, não fazia nada de peças, nada. Até então eu não costurava peças. Aí eu falei, então preciso aprender. Aí eu comecei um curso na Sigbol, lá em São Bernardo. Só que é focado muito no feminino. A camisa é lá no final do curso. Ia demorar um ano para eu aprender a camisa. Aí eu falei, não, preciso de agilidade. E ele que procurou para mim, o Maurício Messias, e achou um alfaiate, mas Maurício Eu Messias também lá na fiz. Eu E também fiz, depois que, fiz um pouquinho de muito bom. depois que eu falei com você, você falou assim, não, eu já fiz com ele. Quando eu fui contar para você, você falou que tinha feito com ele. E aí eu comecei, né, fazer o curso com ele e rapidinho, assim, foi porque é privado, né, particular, então foi muito rápido. Era só eu e a aula rendia. Então rapidinho saiu a primeira camisa. Aí ele gostou, só que enquanto isso eu fazia o curso de sábado, mas enquanto isso durante a semana eram minhas encomendas e eram as meninas que faziam uma aula. Aí por isso que eu parei as aulas, porque eu comecei a fazer o curso de camisaria e tinha que focar, tinha que treinar em casa, né? Porque a gente assiste a aula, faz o curso, mas se você não treinar, não tem que pôr a mão na massa. Precisa pôr a mão Sim. na massa. Então, E é aí eu ruim, eu fui. não sei o que você achava, mas eu acho ruim a gente ter duas coisas para focar. Minha mãe falou a mesma coisa, tipo assim, focar no Sim, feminino e no sim, masculino. sim. Então, você faz costura criativa, mas você faz camisa. Sua cabeça Isso. fica perturbada, não fica? A minha fica. Sim, sim. Então, aí foi por isso que como eu fui parando, terminei aquela turma, não comecei outra, não peguei mais ninguém para dar aula. Eu tinha 4 alunas à tarde e 2 alunas de manhã, 2 vezes na semana cada turma. Então, aí eu parei, falei, não vou pegar mais, não vou mais dar aula. E fui finalizando as Quem encomendas, já quando já quer estava. aula online, quem quer aula online de patchwork com a Gi, eu quero. Aí, o que Eu quero, aconteceu? eu não faço nada da costura criativa. Meu negócio Não. é roupa, né? Não, você faz sim, você faz fronhas, faz. Como que é Ah, aquele? é. Jogo Eu gosto. americano. É. É. E, Mas é que a e... Gi, eu comprei da Gi um porta-fralda, porque eu tava grávida do Louro nessa época. Aí ela fez o porta-fralda, assim, nossa, tudo muito bem feitinho, plastificado. Eu lembro que tinha um plastiquinho, assim, tipo, pra você isso. colocar o lenço umedecido, né? E era tão útil, porque eu nunca fui muito de usar bolsa no dia a dia. Eu sempre usei bolsa pra ir na igreja, né? Mas no dia a Eu dia, lembro. é bolso. Eu gosto de colocar as coisas no bolso. E às vezes não tinha bolsa, e aí com fralda, com lencinho, eu também não saía com aquelas maletonas de bebê. Aí eu pegava só a pastinha, colocava ali a minha carteira, meu celular, o lenço umedecido e a fralda. Pronto, vambora. É. Foi muito Era isso. versátil, era versátil. Dava para usar a bolsinha, né? Dava para usar para vários lugares. E os tecidos, né? A gente escolhendo um tecido ah, neutro, você consegue combinar, levar para qualquer É, situação, né? Não precisa ser uma não coisa muito parece que é de chamativa. bebê, assim. Parece uma Eu sempre carteirinha que fui. você usa no braço. Sim, eu sempre fui por essa linha mais clean. Nunca gostei de muita. Era uma coisa mais clean, sofisticada, personalizada, tal. Então foi, foi muito útil quanto tempo que eu fiquei nessa área. Eu Uhum, falo, né, que eu vendi muito, eu ganhei muito dinheiro nessa época porque mãe compra, assim. compra. A gente gosta, então, a gente gosta de comprar para nós, né, para nossas roupas, tal. Mas quando você fala assim que é pro bebê, acho que não sei o que acende na nossa cabeça, né? Parece que a gente faz primeiro para eles. E se a gente for E numa maternidade hoje, vai ter um monte de grávida lá. É impressionante como tem gente ganhando neném todos os dias.
Não é? Eu ficava assim, eu chegava no hospital, nossa, tem tudo isso aqui de grávida? Gente, pensa. Então, todo dia tem muitas grávidas, muita Tem, gente ganhando neném, tem, muita gente querendo tem. consumir esse tipo Sim, de costura, né? Por isso que eu falo, sim, sim. a costura ela tem vários nichos, né? Tem a roupa sob medida, Sim, tem costura sim. criativa, e aí a gente vai chegar ainda na É, camisaria, né? estamos chegando na camisaria. Vamos lá. Aí foi que, deixa eu resumir, senão a gente fica aqui também. Aí foi Não, que, aí, aqui na Suécia já são 8 e lá, já tá escuro, nossa. já, aqui já, tá começando a época da escuridão. Então eu olho assim, pra mim tá super tarde, porque já tá bem breu, né? Mas, então, Uhum. focar na camisa. É. Chegou o que aconteceu, senão eu não falo, eu vou começar a falar da Suécia. Aí o que aconteceu? Aí eu fui parando. Quem já entrava no site pedindo, fazendo novos pedidos, aí eu já coloquei uma informação que aquele mês ia ser o último, porque tem que ser devagar, né? A gente não pode brecar de uma vez. Fui falando que o prazo de entrega estava maior, fui aumentando o prazo de entrega, enfim, foi. Quando eu comecei a fazer eu fiz a primeira camisa para ele, né? Nossa, ficou perfeito. Não ficou a costura, assim, os detalhes. A gente está começando. Quando a gente está começando, a gente não pode querer ser perfeita. Eu tenho esse problema comigo, de tudo ter que ser do jeito que eu imaginei. Assim, se não saiu, eu fico. Mas eu falei, não, não pode. E A gente a erra gente tem que bastante, né? começar, sim, tem que começar. Ó, o primeiro colarinho eu preguei do lado errado. Aí eu brinquei até com o Nossa, professor. Eu falei, mas você deixou eu pregar do lado errado? Ele falou, porque agora você vai aprender a desmanchar, porque o dia que você errar na sua casa, você vai precisar desmanchar. Então você tem que aprender a desmanchar também. Tem toda uma técnica é, para sim. desmanchar, colocar o negocinho, enfim. Então ele deixou para eu aprender a desmanchar. E eu já fiquei brava. Como professor, deixa eu desmanchar, deixa eu pregar o negócio errado. Mas ele deixou que era para eu. Tudo tem um propósito, né? Então ele Sim. deixou que era para eu aprender. Depois, passado o curso, fiz a primeira camisa dele, ele gostou. Alguns ajustes, acerta aqui, acerta ali. A próxima ficou melhor, a próxima ficou melhor. E começou que ele só queria minhas camisas. Falei, tá bom. Então ele começou a trabalhar com as minhas camisas, já ir trabalhar. E nisso, o pessoal que conhecia percebeu a diferença, porque tem um tecido, quando você vai para essa área da camisaria, tem um nicho de tecido que é só específico de camisaria. Tem fio, um monte de fio, uma classificação enorme. Então ele começou a ir com tecidos diferenciados que você não vê nas lojas comuns de camisa. Então o pessoal começou a perguntar. Ele falou, minha esposa que faz, minha esposa que faz. E um dia para um amigo muito próximo, ele falou, ela faz sim para fora. Ele começou a vender para mim as Doido camisas. pra você ganhar dinheiro, né? Doida pra você trabalhar. Eu falei, você é doido, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer para fora ainda. Olha, Não, vai sim, vai a sim. Aí, insegurança da pessoa. é, aí eu fiz para o Felipe, meu filho. Falei, então vamos fazer para o Felipe, né? Fiz para o Felipe, deu certo. Tá, aceitei o primeiro pedido, frio na barriga, nervosa, porque até então costurava bolsinha, gente. Bolsinha não precisa experimentar. Bolsinha você corta lá o quadradinho, põe o zíper da bolsinha. Não precisava experimentar, não precisava, né, ficar boa, cair bem. Então eu falei, aceito o desafio. Aceitei o desafio, graças a Deus deu certo. E aí os clientes foram vindo assim, um foi falando, foi boca a boca, um foi falando pro outro, foi falando pro outro. E um dia uma amiga muito especial, Esther, falou no serviço dela e na faculdade que eu fazia. Então o pessoal do banco onde ela trabalhava começou a me chamar, o pessoal da faculdade. Então eu comecei a ir para os bancos. Eu ia para o banco, reunia um certo grupo, tirava a medida, trazia os pedidos para casa, fazia. Aí o prazo era grande, porque eu tive que fazer por. Eu cortei aqui porque eu via Você viu a uma mensagem, né? amiga minha falando que eu dei Aí o uma pro raciocínio filho para. dela. É, e a gente para o raciocínio, né? E Você demorava um beijo, pouquinho, né, para é, fazer. beijo, Helena, tô com saudade. Então eu demorava um pouco e o prazo tinha que ser maior, porque é uma peça exclusiva. Você tem que fazer a É. modelagem de acordo com as medidas do cliente. Eu fazia, conferia, reconferia, para não ter problema. Que além desse trabalho, os tecidos de camisaria são caríssimos, são caros. Então a gente não pode errar, né?
E não dá para ficar fazendo, por exemplo, protótipo. Cada cliente que eu atender, eu fazer um protótipo para ele lá provar, para depois eu voltar para casa para fazer, fazendo o tecido final. Sim, sim. Porque não Era um rende. trabalho. Não, era um trabalho árduo e burocrático ficar fazendo protótipos de cada um, né? E nisso comecei a vender nos bancos, nas faculdades, foi indo. Graças a Deus deu certo. Aí fechei o ateliê, encerrei o ateliê Manhê sobre a patchwork, costura criativa, encerrei porque a camisaria estava crescendo. Estava levando até então, terminando as encomendas do ateliê, parei de pegar, decidi focar na camisaria, porque o trabalho era mais difícil, mas o lucro também era maior. Então eu falei, para eu conseguir o Gi, lucro deixa da eu te fazer uma camisaria, pergunta. Uma pergunta um pouco indiscreta. Quanto tempo você demorava para fazer uma camisa? no começo eu demorava uma semana. Falar a verdade, assim, do começo ao fim. Porque eu começava, vamos dizer assim, eu ia lá, tirava a medida, contava esse dia, porque eu tirava a medida de vários. Não é uma camisa porque eu nunca fazia uma de cada vez, né? Vamos dizer assim, três, quatro por semana. Eu ia lá, tirava a medida, voltava, fazia a modelagem de cada um. Porque a gente não consegue aproveitar a modelagem de um por outro. O que eu demorava mais era na modelagem. Porque a modelagem tinha que sair boa, porque senão a Uhum. camisa final não ia sair boa. Então eu fazia a modelagem, conferia, checava, conferia todas as medidas na fita da modelagem, deu certo. Fazia a modelagem de todos, 3, 4 por semana. Então, aí depois eu cortava. Aí vinha o medo maior, que era cortar o tecido, né? Que você falava, não posso errar nessa parte. Então, o principal era a modelagem para não errar no corte. Então, eu cortava. E a camisa social, o acabamento dela é todo embutido. Não tem overlock. Isso que eu ia te Camisa. falar. Como que chama esse acabamento? Então, francesa. Francesa? Não é inglesa? Que Olha, é aquele de eu, calça, né? Calça jeans. o que eu aprendi lá era assim: o francesa você dobra, você enfia um dentro do outro e dobra. Ah, Como eu vou tá. mostrar aqui agora? Porque o da camisa social, Sim, sim. quando não fica. Por exemplo, blusinha de crepe. Quando você vai fazer a blusinha de crepe, que fica aquele filetinho por dentro. Aqui eu aprendi que aquele era inglesa. Quando você rebate, que fica as Hum, duas costurinhas, eu aprendi que esse era o francesa. tá. A nomenclatura, acho que também, né? Sim, Eu a entendi gente assim, né? confunde. Eu Porque aprendi ao contrário, é a dobradura. mas É o tipo a de dobradeira. uma dobra com 1,5 cm e a outra com meio, você faz duas dobras e a outra você costura junta e vira pro direito, não é? Isso. Eu Então, aprendi ao contrário o inglês com o francês. Mas no fim das contas, basicamente é um acabamento muito bem feito, e não muito tem minucioso. Não vai overlock, verdade. não vai overlock. Então, assim, é tudo embutido. O punho tem que ser embutido, o colarinho embutido, as costuras laterais embutidas, a manga embutida, a parte mais difícil. E assim, você não pode ficar desmanchando. Por exemplo, quando é tecido fio 120, é um tecido muito fininho e delicado. Se você desmancha, já fica marca. Aí, para você Fio tirar a marca, 120. fio 120. Os tecidos de Algodão, camisa, algodão os fio tecidos de 120. camisa é identificado pelo fio, é isso? Isso. Quanto maior a nomenclatura, mais delicado, mais fino, mais caro ele é. Por exemplo, o fio 80 é um tricoline, é um algodão, esses algodões que a gente compra, tricoline que a gente compra na loja. É o fio 80. Aí depois tem 100, 120, 150, 180 e vai subindo. Aí tem Uhum. os importados, Tomazetti, blá blá blá, Fio MNG, egípcio, né? fio egípcio, fio peruano. E a gama de tecidos para camisaria, que já parte para essa parte mais de alfaiataria, então aí a gama sobe. E aí, continuando, aí comecei a fazer, tava numa boa, e aí eu comecei a fazer. Aí o meu esposo falou assim: agora que você já tá boa de camisa, faz calça pra mim. Fica mais bonito.
Ele foi o seu Aí você quer... incentivador, então, né? Foi. Aí ele falou assim, você quer calça? Eu quero calça. Eu falei, tá bom. Aí procurei o alfaiate de novo, fiz calça. Aí depois fui para a escola de alfaiataria em São Paulo, no centro de São Paulo, tem uma escola de alfaiataria. Fiz o curso lá de alfaiataria, aí eu fiz saia, fiz calça, fiz É blazer. aquela escola República dos Alfaiates? Ou não, é outra? Associação dos Alfaiates. Associação. Tá. Associação dos Alfaiates no centro de São Paulo, no metrô República. Mas acho que você confundiu que é no metrô República, mas se chama Associação dos É, Alfaiates. É, se confundir com o do metrô, com certeza. do metrô. O metrô é República, é do lado. E eu fiz os cursos lá, e só que aí calça eu fazia só para ele, por enquanto. Eu não pegava calça por encomenda, porque eu precisava pegar prática. Aí eu comecei a fazer para criança, por encomenda. Comecei a fazer feminino, porque aí o pessoal começou a me procurar para feminino também. Eu falei, mas como eu tinha feito a saia e o blazer, eu já estava com noção de modelagem feminina. Eu falei, mas eu queria ficar na camisaria. Aí foi indo, foi gradativamente, sem eu perceber, foi mudando. Os clientes, sabe, foi indo para o feminino. E aí veio mais pessoas, as mulheres mais de perto, e as amigas, e falava, e as mulheres de quem fez a camisa vinha para fazer a saia, vinha para fazer o vestido. E eu fui pegando. Aí nisso que acabou, que eu comecei a largar a camisaria, porque a camisaria eu tinha que ir até os clientes para tirar medida, porque era muito executivo. Então eu tinha que ir até os clientes, tirar a medida, nananana. E eu fazendo feminino, elas vinham na minha casa. Eu marcava horário, vinha de noite, vinha de manhã. A gente tinha uma janela de horários que eu conseguia atender por causa das crianças. Tinha as crianças, porque aí você tem que levar na escola, você tem que buscar na escola, você tem que ajudar a fazer lição de casa, você tem que ajudar você tem que fazer as coisas da casa. Então você tem que ter uma janela de horários para você atender, uma janela de horários para você trabalhar, senão Sim. você só atende, né? Senão você só atende, senão você não trabalha também, precisa produzir. Atender é legal. Eu falava que a parte mais legal era o atendimento. Você conversa, bate papo, Que hora que tira você medir. acordava? Que hora você Adivinha, acordava? adivinha. Eu acho que Quatro e eu sei, eu meia. acho que no momento você 4h30? Quatro e Eu ia meia, falar cinco 5 horas. horas, olha aí, gente. É por Não tem aí. jeito, Quatro né? e Pra meia, cinco render. horas. E aí dormir, você dormia cedo? Não, dormia tarde. Não! Dormia 10 horas. É que depende. Assim, tinha semana que era mais light, né? Que você tem menos pedidos. Tem semana que é mais Sim. apertado. Às vezes aparecia algum evento. Aí, igual uma vez eu atendi um evento de família lá dos meus amigos. E veio a família inteira fazer a roupa comigo para um aniversário de 15 anos que teve. Olha, Eu falei, meu, é aceito, desse jeito. aceito. Então veio todo mundo para fazer a camisa para os meninos, calça, vestido. Falei, vamos lá, né? Vamos lá. E peguei. Então, assim, tem semana que é mais corrida, tem semana que é mais. Mas eu sempre fui do Essa é a acordar realidade cedo. da costura, né? Essa é a Sim, realidade da sim. costureira sob medida, sob encomenda, né? Não estamos aqui para dizer que é fácil, não, gente. Quem quer costurar como profissão, quando é pra gente, é o maior prazer. É leve costurar pra gente, né? Quando você só costura pra si mesma também. Porque a hora que a gente começa a misturar, costurar pra gente, costurar pros outros, aí a gente acaba esquecendo da gente. A gente acaba querendo costurar só pra fora, né? Sim, Mas é isso, não é um trabalho que, tranquilo, vou lá. Não, tem que levantar cedo, né? Quem tem outras então, coisas para fazer, é- como filhos, né, casa e tudo, tem que ter uma rotininha e pau no gato. sim, sim. Sim, é um trabalho como o outro. Você tem que ter as suas horas dedicadas no Sim, dia. Ali, no trabalho você não sai, passa o dia lá, por exemplo, no escritório e depois volta. Quando você está trabalhando em casa também, você tem que focar, né? sim. Então, de manhã eu sempre fui do acordar cedo, sempre gostei que as crianças fossem para a escola cedo, porque para mim eu funciono muito de manhã. Uhum. Igual agora eu estou estudando aqui, então eu procuro fazer tudo que eu preciso de estudar, de aprendizado de manhã. De tarde, de noite, não rende para mim, assim, ler de noite. Eu não absorvo nada, parece que eu estou lendo palavra por palavra. Então eu sempre fui da parte da manhã, então por isso que eu acordava muito cedo. 9 horas estava tudo no lugar, levava as crianças para a escola, 9 horas estava tudo pronto. Aí eu sentava na máquina até a hora de buscar eles de novo. E Mesma rotina daqui de casa. é, Só que eu aí acordo um foi, pouquinho mais tarde.
Aí foi aí Eu acordo que eu 6h30. cheguei. Ah, é porque tá tudo pertinho também, né? É, tem isso, é. É, Mas tudo pertinho. acordar antes das 6h30, aí pra mim não dá. Aí, tipo, muito cedo eu já tô logo cansada, entendeu? Então meio Né? que fica elas por elas. Então eu prefiro Sim, acordar, sim. tipo, 6h30, aí eu já levo o louro, né? E aí, lá pra 8 horas da noite eu quero deitar. Não que eu vou dormir, né? As crianças Dormir. já estão dormindo Sim, 8 horas da sim, noite. sim. E eu já tô deitada, relaxando. Senão eu canso muito mais cedo do que isso, aí eu fico caco, assim, sabe? Sim, então, por isso que eu falo que de noite eu não rendo. Então, assim, eu falo que Eu também dormir não. tarde, mas assim, você tá, não tá mais trabalhando, não é trabalhando, é fazendo outras coisas, Isso. aproveitando com a família, aproveitando com o marido. Então, assim, tem que ter tempo para todo mundo, você tem que dar um jeito, tem que ter tempo para todo mundo, Sim, porque sim. E dá, né? E dá pra fazer isso. dá. Assim, se tiver, igual eu falei, se tiver o planejamento direitinho, saber se programar, passar o tempo. No começo é difícil, a gente se perde. Eu me perdi várias vezes. Uhum. Eu muitas vezes falei, não vou dar conta, não vou conseguir, pra que que eu fui pegar? Aí vem os arrependimentos, né? Ah, pra que que eu fui pegar tanta peça? Quem nunca? Por que que eu fui É, aceitar? Por que que eu quis? Isso aqui não dá nada. Chora em cima do tecido. Mas passa, passa rápido. É só aquele momento de desespero que você vê um monte de coisa acontecendo ao seu redor. porque só E depende de você, né? sim, Você não, a Gi não trabalhava com ninguém, era só ela também, assim como eu. só Então, eu. só depende da gente. Se a gente fica doente, o que E quando a acontece, né? criança fica doente? Aí É, a criança então, fica doente, não vai para a escola, fica em casa. Mãe, por isso que o nome do meu ateliê era Ateliê Mãe, porque os três na época, os dois, né? Na época era só dois. Eles eram muito pequenos, então muito dependentes. Era o dia inteiro. Mãe. Quando eu falei, eu preciso de um nome para colocar nesse ateliê. Ai, mãe. Aí mãe já tinha um monte, né? Então mãe. Aí foi. Até nisso foi. deu certo. E aí foi que Legal, Gi. então, aí foi que a costura entrou assim na minha vida, foi entrando gradativamente, fui mudando de área, gradativamente de área, dentro da costura mesmo, mudando de área. E olha, Eu achei eu vou interessante que você falou que ao mudar de área, você não parou de uma vez, pá, parou. Não, não, você foi aos não, pouquinhos, né? Uhum. Porque Isso é tinha importante. cliente dos dois lados, né? Então tinha que ir conversando, olha, não vou pegar mais. Teve uma época que eu fiquei um tempo sem costurar, porque eu tive eu tenho um problema na coluna e foi quando eu descobri esse problema. E eu tinha muitas dores nas pernas, ainda tenho, né? Mas assim, foi quando eu descobri. Então começou que eu falei, vou ter que parar, avisei os clientes, terminei de atender quem eu já tinha pego pedido. O Bonfim, camiseiro lá de São Bernardo, me ajudou muito nessa época, que eu estava com as camisas para fazer, mandei meus clientes para ele. Olha que E legal. assim, a gente não Você pode ter sente que concorrência no nosso. é isso que eu ia te falar. Você sente que a nossa concorrência, ela é amiga, né? No sentido de que a gente faz o possível para se ajudar, ou você já, de repente, teve uma má experiência? Não, né? Não, eu nunca tive mais experiência. Todas as pessoas ao meu redor que Eu apareceram, também. da costura que apareceram, sempre foram muito carinhosas, sempre ensinar, dar dicas, trocar conhecimento, sempre, sempre. Nunca tive problema, porque eu era camiseira e ele também. Ele me chamou, olha que eu preciso ter uma ideia. Ele me chamou na casa dele um dia para tomar um café e me deu. Eu tinha brincado no Instagram, colocado uma foto de um relógio cheio de negocinhos de costura. Brinquei, falei, já estou aceitando de presente. Ele comprou, aí me chamou, fui eu, meu esposo lá, a esposa dele, tomamos um café, ele me deu o relógio. Eu falei, que você Olha que falou que legal. queria. Muito. Olha, gente Que muito carinho. boníssimas que apareceram. Então, aí nessa De época São ele me Bernardo ajudou. mesmo. Ele é de Diadema, Diadema. camiseta de ABC Diadema. de São Do Paulo. lado, é do lado, é. Sim. Então, assim, aí ele me ajudou, passei meus clientes para ele, fiquei um tempão, uns 8 meses sem pegar encomenda, sem costurar, por causa da coluna, tentando tratar, fisioterapia, tal. Dei uma boa melhorada aí quando eu resolvi voltar. Quando eu voltei, eu fiquei mais um ano, mais ou menos, costurando. Aí veio a oportunidade de vir para cá, né? Meu esposo, ele
foi convidado para participar de um projeto da empresa que ele trabalha, aqui na Suécia. E a gente vai ficar aqui por 2 anos. Um ano já foi e tem mais um ano aqui. Aí eu falei, eu vou costurar na Suécia. Imagina, eu vou levar todas as minhas máquinas, levar tudo. Como é Trouxe, que ó. fica sem, né, costurar, meu Deus. Levei, trouxe tudo. Aí o que aconteceu quando chegou aqui? Muita coisa nova, país novo, língua nova. Eu não sabia inglês, nunca, não tinha estudado no Brasil, estudei só na escola, na época de escola, nunca fiz curso. Então precisei entrar na escola, precisei aprender, porque aqui eles falam sueco, mas todo mundo fala inglês. Então, se você tiver inglês, você consegue se comunicar. Então, aí o que aconteceu? Tô parada, fiz um vestido, mas já costurei. Fiz um vestido para minha filha pequena aqui. Mas assim, de encomenda eu não consegui voltar aqui, porque Uhum. Mas você, é outra falando assim, né, coisa. aqui no Brasil, né, o que eu falei na live que eu fiz com a minha mãe e que acontece comigo, né? Eu costuro para o Brasil inteiro, né, estando numa cidade pequena, porque hoje a internet, Sim, ela abrange tudo, né? Inclusive, já fiz também a minha área, que é vestido de festa, né? Não abrange só quem está no Brasil. Porque a gente sabe que fora do Brasil, as roupas que a gente veste no dia a dia é mais barato, né? Então, nem sempre uhum, compensa uhum. mandar fazer. Na verdade, na maioria das Não. vezes, às vezes não compensa. A não ser que seja algo exclusivo, igual a camisa, né? A camisa da Uhum, Gigi, uhum. gente, vinha bordado o letreiro do nome da pessoa. Como que chamava As isso? Monograma? iniciais. Monograma, isso. As iniciais do As nome iniciais. do. Isso é coisa chiquérrima, entendeu? É uma coisa assim, muito valorizado. Então, o meu nicho, que é festa, na verdade, ele rende até fora do país, que eu já costurei para Inglaterra, para Espanha, entende? Então, só que aí uma coisa que eu ia perguntar, né? Como que você sente que aí, por exemplo, se você fosse falar, eu vou morar aqui a vida Uhum, toda e eu vou uhum, viver de costura. Como você acha? É uhum. claro que não dá para ter uma certeza, né? Mas você acha que Assim, daria? com certeza. É? Aqui, o custo, não só de vida, mas o custo de tudo é maior que aí, né? Inclusive dos tecidos. Tecidos aqui é muito caro. Mas tem público que quer. Esse é o diferencial. Não é que precisa, porque a roupa da loja não cai bem, a pessoa não se sente bem, e ele não tem problema em pagar com aquilo. Eu já fiz umas pesquisas, conversei com algumas pessoas. O que eu vejo muito aqui em Estocolmo, eu moro meia hora de Estocolmo, na região de Grande Estocolmo, que falam, né? E o que eu vejo muito no centro de Estocolmo, por ali, é costureiras de festa. Elas penduram os tecidos na frente dos ateliês e você olha pro fundo assim. Eu nunca entrei para perguntar valor. Não Ai, entrei gente, tira foto pra gente ver. Vou tirar e vou postar e vou te marcar. E você compartilha com as meninas. É, Uhum. eu nunca entrei para perguntar por conta da comunicação. Eu tô muito insegura, eu sou muito insegura para falar. Então, como a maioria, elas são, eu posso ver assim, né? São suecas ou alguma outra nacionalidade, eu falo, uma hora eu entro, uma hora eu entro, uma hora eu entro. Então, quando eu estiver mais confiante na hora de falar, eu vou Uhum. perguntar valores. Mas nas lojas de tecido eu já entrei, tem muita coisa. É estilo Brasil, é aquela loja cheia de tecido, é quase a mesma coisa. Mas tem muita coisa diferenciada, coisas que, assim, tecidos que eu nunca tinha visto no sentido de Tecido, por estampa. exemplo, Mas, produzido aí, tem isso? Porque aqui a gente sabe que a maioria dos tecidos são produzidos na China, né? No caso sim, aí sim. tem tecido nacional também, Não, obviamente, inclusive tem contatos, mas aí você sente que tem mais coisas não, é mais feitas importado. É mais importado importado. também. É importado porque aqui não tem a plantação maior aqui, não tem algodão. Então Ah, é por tá. causa do gelo, não aguenta. É muito gelado, Sim, verdade. não aguenta, a plantação não aguenta, então não tem. Então é tudo por isso que se torna mais caro, porque importa tudo, entendeu? Aí fica, se você comparar, a gente não, quem tá morando aqui, a gente até brinca, né? Quem converte não diverte. Você não pode ficar convertendo toda hora tudo, senão você não faz nada se você Uhum. quiser converter. Sim. Mas, se você comparar, é bem mais caro. Mas você está aqui, morando aqui, ganhando a moeda local daqui, você consegue comprar o seu tecido e fazer suas pecinhas. Eu trouxe muito do Brasil. Eu trouxe 3 sacolas, 3 malas de tecidos, da Fernanda, da Metro Tecidos. 3 malas. Aí, Falei, vou metrô tecido. levar.
Metrô Tecidos na veia. Esses dias eu tirei uma foto e mandei pra ela. Olha, Falei, Fê, olha isso aqui. E tô com 3 malas de tecidos aqui. Falei, eu vou levar, porque eu vou levar um monte de tecido. Mas como mudou muito, assim, é outro mundo, é outra coisa. Eu cheguei com a cabeça, né? Tanta coisa para aprender, tanta coisa nova. Eu não consegui começar a produzir para fora. Eu fiz para nossa casa, fiz para minha filha, mas para fora ainda não. Pelo fato da comunicação também, para eu ter cliente, eu preciso estar me comunicando bem. Como que ela vai chegar aqui, eu vou explicar, falar do corpo, falar da peça, sim. falar. Então, aí no começo eu tenho que atender só brasileira, né? Aí então eu falei, não, tem que dar um tempo, deixa eu aprender, Mas olha, ficar bem. super legal saber que não é só no Brasil, né, que a gente tem essa Não, profissão. não. Que Eu vou mostrar, eu Muito vou legal. filmar na rua. Eu sou tímida para filmar na rua. Eu tenho vergonha de ficar Ah, eu também filmagem. tenho um pouquinho. Também tenho um pouquinho. Mas eu vou tirar. Mas eu vou tirar foto e vou postar Por para vocês. favor. Gi, então E agora que a gente já conheceu essa história, né? Mãe de três, costurou muito, teve conquistas, né? Além da conquista, né? A gente sabe que o nosso dinheiro em casa é pra gente, é para os nossos sim, filhos, né? A gente acaba sim. também comprando roupa para eles, comprando brinquedo, comprando o que precisa para eles, pagando escola. Independência, né? A independência financeira, você pode investir, né? Pode juntar numa latinha e comprar um carro. Pode, né? Sim, Modo de dizer, claro. sim, sim, sim. Aí eu ia te perguntar uma coisa, esqueci agora, mas vou perguntar outra. Qual foi, Gi, o seu maior perrengue costurando para fora, né? Seja a costura criativa, seja para homem, uma dor de cabeça assim que você chorou. Eu chorei no dia que eu fiz uma camisa que eu errei a medida da foi uma das primeiros clientes, eu errei a medida da altura do corpo. Era, olha, eu lembro até hoje, era 56 e eu escrevi 65. Não, era 65 e eu escrevi 56, foi ao contrário. Porque eu até falei, se eu tivesse Ah, errado para mais, eu cortava, mas eu errei para menos. E a, nossa, e muito, né? e a, 10 centímetros. é, e a camisa ficou curta. Meu. E era para um evento no sábado. E eu entreguei na quinta. Não ia dar tempo de fazer outra. Porque não tem o que fazer. Quando a camisa tá curta, não tem o que fazer. E foi Nossa. né? E eu fiquei muito chateada com isso. E ele foi super amigo, falou: não, não tem problema, eu ponho por dentro, eu vou pôr por dentro mesmo, mas só que vai ficar saindo, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pedi desculpas, falei que eu devo, né? Eu faria outra de um dia para o. O problema era comprar o tecido igual. Não tinha, eu não tinha disponível outro tecido igual. Por isso que eu falei, os Hum. tecidos são muito exclusivos e eles. Eu não tenho nenhum catálogo aqui, não trouxe. Ficou no Brasil. É um bloquinho de tecidos, né? É um catálogo. Então eles escolhiam o tecido, eu quero esse. Então eu marcava a numeração e pedia para a loja me mandava. Então, nisso, não dava tempo de 2 dias. A camisa até dava para eu fazer, a modelagem estava pronta, era só arrumar a altura, mas não tinha tecido. E aí, como é que ele Enfim, eu reagiu? fiquei ele foi super. Ele ficou chateado porque ele queria a camisa mais comprida, né? Porque ele ficou com medo de, por exemplo, na festa, vai abraçar um convidado, né? Ele era o noivo. Ah, então ele levou, ele usou. Levou, usou, mas assim, para mim foi uma decepção, assim, foi um choque, Sim, porque sim. foi, Uhum. né? Foi um susto. E foi um das primeiras, bem do começo. Aí foi nisso que eu comecei a. Não, eu preciso conferir as medidas. Conferir, tirar. Aí isso demora, porque você tem que fazer, conferir, conferir, conferir. Você começa a dar mais atenção, muito mais atenção. Quando você tem um perrengue desse, você começa a dar muito mais atenção aos detalhes, né? Você fala, não, Sim. preciso aceitar aqui, tirava, fazia uma tabelinha. Aí eu criei uma tabela, para na hora que eu estava tirando a medida deles, escrevia já na tabela qual era aquela medida que eu tirei, conferia na fita. Aí, até uma dica, que depois que aconteceu isso, que eu conversei com o alfaiate, aí eu conversei com ele, eu falei, aconteceu isso, fiquei chateada. Ele falou, porque assim, quando a gente tá tirando a medida do cliente, a gente tá conversando, né? Você tá Uhum. conversando, aí seu dedo escorrega, aí você olha ali, você marca errado. Ele falou assim,
Tá conversando? Tá conversando. Ah, não tô com minha fita aqui. Pega a fita e segura. Tá? Ah, mediu? Segura. Continua conversando. Segura até você chegar no papel e na caneta, mas seu dedo tá ali. Não solta. Para você não errar mais. Aí foi depois disso eu fui. Aí pronto. Uma Então aí você diquinha pega. tão básica, né? Que a gente, na É hora, a gente tá ali conversando, aturdada, já aconteceu isso comigo. Aí eu vou porque é lá um e meço, eu percebi que medi errado, vou e meço de novo. Mas assim, na cara que é porque eu tava conversando, né? Porque exige sim, você atenção nessa hora. distrai. Sim, você quer dar É, atenção pro cliente, quer conversar, quer fazer a pessoa se sentir bem, porque tirar a medida já é uma coisa, a gente já se sente desconfortável, dependendo ainda mais da região. Aí é. você tem que deixar o cliente à vontade, tem que conversar, e perguntando e conversando. Então tem que ter todo um jeito. Aí nisso você perde a medida da fita. Então tem que ter todo Sim. um, né? Então Gente, tem as deixa eu meninas que pedir tá aqui para as começando. meninas. Vou pedir para as meninas enviar essa live. Pega aí o aviãozinho aí do lado. Envia para os seus amigos, para todo mundo, tá bom? Gi, qual que é a sua maior satisfação? Qual foi, né? Na época que você estava costurando, que agora você deu uma paradinha. Qual era a sua Sim. maior satisfação, assim, em relação à costura? A independência financeira que ela traz. Você não É. depende de ninguém para ganhar o seu dinheiro. Você faz o seu dinheiro. E, Você e sem faz, chefe? você... e sem chefe. O Você chefe é o considera que cliente, né? você. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você considera Ah, que não tinha chefe ou você considera o cliente o seu chefe? Tudo bem, que eu você gosto. vai ter, É, você que faz a sua rotina, e nananana, sim, mas sim, tem cliente que convenhamos. sim, Convenhamos. tem. Então, ou mesmo assim, era você que já trabalhou CLT, né? Tudo, Uhum, uhum. comparando, né? Qual chefe Ah, você prefere? O cliente ou o seu patrão mesmo? o cliente. Porque o cliente, se você pega um cliente chato e você não quer atender, você dá uma desculpa e não atende. O chefe da É isso companhia, não. mesmo. Agora o chefe E está você no vai ser seu pé. demitido, né? Cliente, você tá É a ali, questão da. não é mentir, enganar, mas se a pessoa não tá tentando, você não tá se sentindo bem em atender aquela pessoa não tá se agradando do seu trabalho, fica com. Você percebe que não é um problema só seu, que é um problema da pessoa também, você não é obrigado a atender. Fala, olha, desculpa, eu não vou conseguir te atender, deixa para uma Sim, já próxima. aconteceu isso comigo também. Já aconteceu com você? De não, olha, não vou atender. Já. Já aconteceu Infelizmente, comigo eu não também, consigo porque te se a gente atender. aceita, né, alguém que a gente sabe que vai fazer um desgaste emocional na Sim, gente, a gente começa a criar um trauma da costura, um trauma da sim, profissão. sim, Daqui a pouco você sim. está com crise do pânico por causa de cliente. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ser seletivo mesmo, né? Na Sim. medida do possível, Uhum. ser seletivo. Para o nosso bem Sim. emocional, né? É, sim, não dá pra. A gente não consegue. É o que eu falo, eu sempre falava das meninas das costuras que a gente conversa, né? A gente não consegue atender todo mundo. Não tem jeito. A- É. a- a- o mercado é muito grande. O mercado da costura sob medida é muito grande. Tem muito nicho. Tem E os alfaiataria, tem saia. profissionais, poucos, né? Então, Pouquíssimos profissionais. Por isso que a gente então se dá você, bem, né? sim, Porque tem que tem se pouco dar bem, profissional e né? muita gente. Então você indica. Você fala, eu não posso pegar, mas eu conheço alguém que faz. Você acredita que Sim, hoje eu não tenho absolutamente ninguém para falar, olha, eu não faço, mas fulano faz vestido. Ah, não, eu tenho a Ari, já indiquei várias vezes. Ela, a Ariane, uhum, né? A Sloane, uhum, que já uhum, trabalhou comigo e tudo, ela eu já indiquei algumas vezes. Mas tem situações que eu não tenho, porque, por exemplo, ela também não tá pegando sempre, né? uhum, Ela pega conforme, uhum, conforme dá para ela pegar. Então, tem uhum. hora que não tem quem indicar. Vamos, gente, vamos para a Sim, nova geração de costureiras que eu quero ter. sim, Para quem precisa, indicar cliente. tá precisando Tá. de gente no mercado. Falta. Ainda mais assim, pessoas que trabalham com dedicação, com Uhum. tem um comprometimento com isso, né? Não é fazer só porque é costureira, vai pegar uma saia e vou fazer uma saia. Vamos falar da saia. Não é isso. É, Você tem que ter todo um cuidado, todo um trabalho, todo um compromisso, uma dedicação, entregar uma peça. Quando o cliente receber aquela peça, nossa, olha que, né, que bonita que ficou. Então, assim, tem que ter um diferencial. Você tem que ter um diferencial no seu atendimento, ou na sua peça, no seu acabamento. sim. Tem que ter algum diferencial para você ser reconhecida, né? Bem, assim, ter
público mesmo fazer. Você não precisa nem divulgar. Quando você faz com compromisso, com dedicação, você não precisa nem divulgar muito. Um vai falando pro outro e o outro... Daqui a pouco você não tem tempo. Você fala assim, não consigo atender todo mundo. Eu falo, meu Deus do Então, eu céu. até achei. Eu achava que quando você estava fazendo camisaria 100% assim, eu achava que seus clientes vinham da internet, só da internet, mas não, foi no boca a boca, né? Foi no Foi boca a boca. indicação. Da internet eu recebi, eu peguei bastante pedido também, Instagram, Facebook, mas a maioria, a grande maioria, fiz muito para... Chegou uma época que eu estava com tanto pedido que eu fiz acordo com um camiseiro de Ribeirão Preto, que ele tirava as medidas para mim, a gente tinha um acordo. Ele tirava as medidas e fazia, às vezes eu pegava dele para fazer, às vezes ele pegava a minha. A gente começou a fazer troca de serviço, porque ele tinha muito, quando ele não tinha muito, ele passava para mim, quando eu tinha muito, eu passava para ele. Então, você precisa ter esse contato, ter esse mercado, ter essa rede de apoio, porque chega uma hora que tem momentos, né, que você fala assim, não vou conseguir atender todos. E é difícil você falar não. Aí eu morria de dó quando vinha. Nossa, quando via alguém falar comigo, dá para fazer semana que vem, ou daqui 15 dias eu tenho um negócio, dá para você fazer? Você olhava para a agenda, você falava, não vou conseguir. Aí, Porque às vezes eu pegava. A gente não sabe que vai acabar com o problema dela, né? Só que para acrescentar esse negócio ali no meio da nossa organização, dos pedidos que a gente já tem, que é difícil, né? Então a gente fica com dó, porque, poxa vida, eu tenho todo o conhecimento, vou até fazer rápido, vou resolver o problema dela. Só que aí vou arrumar para minha cabeça, porque eu já tenho encomenda demais. Então, dá dó mesmo. Dá dó. Então, assim, tá precisando de... Olha a Nanda falando, é a parte mais difícil de você falar não. É difícil demais de você Deixa eu ver se tem alguma. cliente. Vou até ver se tem alguma pergunta aqui pra gente. Pra Gi. Tem uma perguntinha aqui falando de preço. Deixa eu só ver como ela colocou, tá? Tá. Mas pode falando com o pessoal, com as suas amigas que estão online. Eu vi um monte de gente entrando. Obrigada, as meninas todas que entraram. Eu vi os comentários, a Karen mandou um comentário, falou que era duas lindas inspiradoras. Beijo, Karen. Beijo, Nami. Eu vi vários comentários subindo. Só que eu tava falando. eu fui vendo alguns nominhos que eu reconheço subindo. Gente, obrigada por estar aqui com a gente, né, conversando. E a Jane fez um convite, eu aceitei de coração, porque eu amo essa área, eu amo. Para mim, quando eu cheguei aqui na Suécia, minhas coisas demoraram 6 meses para chegar. Minha mudança ficou na Alemanha, no Porto, por causa da época, na época o Covid estava muito em alta, então as coisas não vinham para a Suécia. E eu fiquei com tanta dó quando as minhas máquinas chegaram aqui, chegaram com um probleminha de ferrugem, porque ficou muito tempo no mar, né? Então, o que você fez? Você chamou o técnico, levou para algum lugar ou você mesmo resolveu? Eu encomendei. O que aconteceu? Um amigo do Brasil trouxe umas peças e eu troquei. Fui falando com um monte de gente, falando com o rapaz que eu comprei a máquina, falando com... Aí ele me indicou o mecânico, sabe? Foi indicação em cima de indicação. Fiz uma chamada de vídeo com o mecânico lá. E a gente trocou algumas peças, fez alguma limpeza interna que ele foi me explicando, porque aí não era essa, né? A que deu problema foi a industrial, porque eu trouxe a industrial também. Eu estava com a mente tão focada que eu ia entrar no mercado aqui, que eu ia costurar, que eu ia pegar... E no fim demorou 6 meses. Isso foi tudo. Por isso que eu dei uma desanimada, assim, parei, né? Não é desanimada, parei, porque demorou para chegar. Quando chegou, muita coisa, é toda adaptação, né? E não é só adaptação de língua, gente, é adaptação de temperatura, adaptação de claridade, né, Gi? Porque tem então, que é o negócio lá? Vai Como é que é o negócio agora. Aí? Vai começar agora, escuridão. Novembro negro. 3 horas da tarde já está escuro e a claridade no outro dia só começa às 8, 9 da manhã. Então é um período muito curto de luz e tem que tomar vitamina, tem toda uma recomendação médica. É toda uma adaptação, né? É que você é ligada no 220, né? Então, eu também não ia duvidar de você. Eu também não ia falar, Gi, você não vai conseguir, não. Fazer toda essa adaptação, ainda costurar, né? Mas imagina, você é ligada no 220, eu não duvido que você conseguiria. Mas não foi, né? Melhor focar na língua, né? E nessa adaptação.
Você tá fazendo inglês, né? Ou é sueco? Tô fazendo inglês, não, inglês. Inglês porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, né? Definitivo. Então, eu preferi focar no inglês, que o inglês eu levo pra onde eu for, né? É Sueco não, vou verdade. levar só aqui. Então, eu foquei no inglês, voltei a estudar música, que eu tinha parado aí Ah, no que Brasil. legal. Então, Que daí precisa juntou também muita de coisa. organista, né? Que precisa. Não, Então, eu voltei. fique em paz, curte Então. aí os primeiros Falei, anos, né? Num país diferente. a gente tem que ir por fases, né? A vida nossa é por É, fases. Então, agora eu tô numa fase de estudante. Voltei a estudar, então eu tô na a fase de hora que você estudante. enjoar, a hora que você tiver aí, né? Tipo assim, já com aquela sensação de que eu moro aqui, eu sou daqui, ai, o que que eu vou fazer na minha vida? Ai, também. Ai, você volta pra costura. Não é? Tá, Deixa eu te tá perguntar, tudo. a Bruna tá perguntando o seguinte: qual a média de preço de uma camisa social sob medida diferenciada? Que é o caso que você fazia, né? Chiquérrima Sim, mesmo, que tinha até o sim, monograma com as iniciais do nome sim. do cliente. Sim, na época, quando eu estava focada na camisaria em 2018, porque 2019 eu já comecei com o feminino, 2020 a gente já estava vindo para cá. 2018, a mais básica, que era o tecido mais básico, começava com R$ 350. E aí ia subindo Oh, conforme o valor do tecido. Tinha camisa, dependendo do tecido que o cliente escolhia, chegava a R$ 600 uma camisa. Então dependia do uhum. tecido, né? Tinha uma margem que eu colocava a meu lucro, minha mão de obra, enfim, todos aqueles cálculos que a gente precisa aprender, tem que fazer, né? E depois eu colocava o tecido. E aí, só que por exemplo, o tecido mais caro, você tem que colocar uma margem maior, porque se tiver um problema, você precisa Uhum. repor ali. Então, você não pode, né, ficar zero. Então, por isso que variava muito. Variava de 350 a 600 naquela época. Hoje em dia, os preços dos tecidos estão maiores. Eu estava conversando esses dias com uma amiga que é camiseira e alfaiate também. Já vi que os preços subiram mais também. A camisa já não está, a mais básica do tecido mais básico já não está É, tudo 350. aumenta, né? 350 está na loja, né? 350 está uma na loja comum. É. E aí o sob medida ele é muito mais valorizado, né, gente? Não tem Sim, nem sim. comparação com comprado na Não. loja, porque o tecido você escolhe, é feito sob medida para você. Porque assim, o que que acontece no corpo do meu varão, por exemplo? Ele tem um pescoço largo, ele é alto, porém ele não é gordo. E aí, para uma camisa servir no pescoço dele, precisa ser um tamanho grande. E aí, para o corpo servir, aqui fica apertado. E vice-versa. Então, precisa ser feito. Inclusive, Gi, estamos precisando. Estamos precisando. Quando você vem para o Ó a Brasil, dica, deixa a dica, tira as medidas, manda as medidas pela internet, eu deixa acho a que eu dica. vou fazer isso. É, Vou mandar as medidas para você, você faz aí e envia pra gente, porque eu tô fora, gente. Fazer camisa não é pra mim, não quero. E eu sou assim, entendeu? Eu vou fazer o que eu mais gosto, o que eu mais gosto é fazer vestido de festa. sim, A gente não sim, precisa sim. fazer tudo, a gente não precisa saber de Não, tudo, não é porque eu não. costuro que, nossa, eu sei fazer bolsa, eu sei fazer carteira, eu sei fazer blazer, eu sei fazer... Não é assim, gente. A gente foca naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente que tá dando, né, dinheiro, e Uhum, vamos que uhum. vamos. A Um única exemplo meu, eu fiz o curso de blazer, mas não fiz o blazer. Fiquei apaixonada nos blazers que sua mãe fez. Eu fico aqui, Vandina, eu quero, Vandina, eu quero, Vandina, eu quero. Porque Ai, é gente, lindo demais. Só que eu não fiz você é ainda. tão caprichosa, você é tão caprichosa, você aprende rapidinho. Você Não sabe, fiz né, na ainda. verdade, né? Eu fiz o do curso, né? O do curso eu fiz. Para não falar que eu fiz mais um para mim, mas eu não gostei quando o tecido ficou pronto. O tecido não combinou com o que eu tinha. Eu achei que o tecido era lindo. Quando ficou pronto, eu falei, não, não era isso que eu queria. E acabei Falando em passando para tecido, frente. tecido, estampa e cor. Gente, como que influencia no resultado final? E Sim, às vezes a gente sim. faz e, ai, não gostei, né? E é assim mesmo, porque nas grandes Normal. marcas, né, falando em marca, o que que acontece? Se faz uma peça piloto daquela peça que vai ser feito milhares, né, ou centenas ou dezenas, Uhum. e tudo igual. Então, para ver se realmente tudo caiu em cima, tanto na modelagem, né? Porque se erra na modelagem também, mesmo quando a gente sabe, às vezes é uma coisinha ali, outra lá, que a gente vai ficar melhor se eu aumentar um pouquinho aqui, se eu fechar um pouco mais o evasê, se eu transpassar um pouquinho mais para lá e transpassei demais, enfim, né? A gente tem os testes Sim. também. E aí, na Uhum, grande uhum. indústria, né, nas grandes marcas, tem a piloto, peça piloto, onde você faz
E aí vai vendo ali os detalhezinhos. Então, nessa daí você vê, né? Tipo, ai, não gostei dessa estampa, ai, não gostei dessa cor, esse tecido eu vou mudar, né? Aí quando a gente faz pra gente, não é diferente. Quando a gente faz pra gente, quando a gente faz, né? Exatamente. É normal. Tem que testar, tem Normal, que. normal. Isso, tem que testar. É igual falar, ai, meu acabamento não é bom, ai, minha costura tá torta. Gente, mão na massa, mão na massa. É uma peça, duas peças, três peças, faz pra vizinha, faz pra amiga, faz pra mãe, faz pra... Vai fazendo. É, Até você se sentir confiante. Ó, agora eu tô achando sim, que tá bom. Acertei tirar medida, acertei, né, fazer a modelagem. Agora eu vou fazer. E tem que encarar. Ah, vai vir o primeiro pedido, a gente vai ficar nervosa, não tem jeito. Vai vir as borboletas no estômago, vai ficar nervosa. Mas é bem. assim, se a gente não começar, se não colocar cara, se não treinar, não fica bom. Não tem como ficar bom da primeira vez que faz. Assim, lógico, tem pessoas que têm mais facilidade que outras. Pessoas na primeira, segunda peça, arrasou e Uhum. vai embora. Tem outros que têm mais dificuldade. Então você tem que ver. Não adianta se cobrar. Ai, não saiu bom. Ai, vou jogar fora, vou pintar outro Não é pra tecido. mim, né? Não é pra mim porque Exato, estraga o exato. tecido, porque não é assim. A gente Não. vai ser mais difícil. E isso em qualquer profissão. Eu vejo o Júnior Sim, no trabalho sim, dele, ele trocou de área há pouco sim, tempo. Coitado, ele tava assim, ó, de cabeça quente no início. Agora ele já se adaptou, sim. mas a questão da adaptação é difícil. Então, na costura, eu vou dizer que nem é uma adaptação, porque às vezes eu ainda, né, estrago uns tecidos aí. A gente Mas escorrega, não tem jeito. no sentido de que a peça sai. A peça saiu. Mas eu Sim, gostei, aí já é outro assunto. Entendeu? sim, As meninas que exatamente. me seguem há mais tempo sabem que eu sou, né? Eu faço, ai, não ficou ainda do jeito que eu queria, eu vou Que fazer eu queria. outro. É. Ó, a Emanuele tá falando aqui, as duas me inspiraram a fazer o curso. Tenho 3 filhos e roupa para nós, por causa da igreja, é difícil achar. Então comecei e estou amando. Um dia chego à altura de vocês, né? Das duas. E Ah, uma coisa, Helena. É a Helena. Emanuele. Emanuele e Elisa Henrique são os três filhos dela. O nome dela é Ah, isso Helena. mesmo. Essa Isso aí mesmo. era da minha comum. Beijo, Ah, Helena. que legal. Não, e é assim, Helena. Quando você fizer a saia pra você, você pode ter certeza. Posta, né? Vai postar nos stories, né? Ah, tá. Então Sim, tá bom. sim. Você vai, né? Vai, então tá bom. Quando você Vai postar nos marcar nós stories, duas, que eu quero ver também. Tô aqui, mas quero isso ver. mesmo. E aí, quando você postar, alguém da igreja vai falar: Nossa, faz uma saia pra mim também. Você vai Uhum. pegar, viu? Você vai pegar, a pessoa sabe que você está no início, né? Explica, já pega um corpo diferente e vai ali, ó, testando. E então é assim, quando Vai. você faz para você, suas amigas querem, alguém da sua família quer, então Sim. vai indo. E ela tem duas moças lindas em casa. As modelos dela aí vai ser um arraso, Helena. Vai com tudo. Aí a Andréia Mota falou: Gi, que maravilha que você voltou a estudar música. Voltei, ideia, Andréia, voltei. querida. Nada E é. a vergonha, Emanuele. Ah, então tá bom. Acho que foi. E aí, gente, o que vocês acharam? Quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa? Batemos 45 pessoas na nossa live, em plena, né? 15 horas no Brasil, é muita 20 coisa. Então, horas, quero agradecer a 20 presença de horas todo aqui na mundo. Suécia. Sim. Tem As alguma minhas dica? seguidoras, amigas que. As minhas Alguma seguidoras, dica? amigas que entraram. A gente tá com Tá um delay. pouco atrasado, tá um pouco Tá. atrasadinho. Então, quando eu paro de falar, demora um pouco para você ver que eu Uhum. falei, tipo assim. Mas, Gi, tem alguma coisa que você, alguma dica, alguma inspiração, uma frase motivacional, que Ai, você pode falar para quem está querendo, né, entrar, seja por hobby, seja profissão, né, mas que quer ter uma máquina em uhum, casa? O que você uhum. acha disso? Uma vez eu vi uma frase que me marcou muito, toda vez eu uso ela. Eu usei ela até na minha redação, quando eu fui a fazer uma aplicação aqui para uma escola, eu usei ela até na minha redação. Uma vez o Michael Jordan, eu escutei uma entrevista dele e ele falou assim, que ele aceitava falhas, mas ele não aceitava dizer que nunca tinha tentado. Então ele aceitava falhas quando ele cometia falhas, mas nunca que ele não tinha tentado. Então assim, se a gente tem um desejo, se a gente tem uma vontade, olha, eu quero tentar, eu quero fazer para mim, quero que isso vire uma renda.
tô em casa, não tô trabalhando fora, tô cuidando dos meus filhos. A gente sabe, eu sei que é difícil quando a gente está em casa, por mais que o marido, meu marido, o seu marido, a gente sabe, eles são maravilhosos, provêm tudo na casa. A gente, graças a Deus, Deus tem permitido isso. E assim, mas a dependência financeira não é fácil. É uma coisa assim, você quer comprar uma coisinha para você, você tem que pedir. Aí você quer comprar uma coisinha, você tem que pedir. A gente sabe que essa parte, para mim, essa foi a parte mais difícil. Foi o que me inspirou, assim, a começar. Falei, não, preciso a fazer alguma coisa, sabe? Para mim, por mim, eu tô parada, tô em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, mas assim, a gente sabe que se você se esforçar um pouquinho, planejar, dá um tempinho para você fazer. Uhum. Não dá, você não vai ficar 24 horas limpando casa, fazendo as coisas. Por mais que se a Sim. gente for procurar, sempre tem, né? O que fazer. Mas assim, se planejar direitinho, sobra um Sim. tempinho, 2, 3 horinhas no dia ali, se você Sobra. focar, você vai fazendo pouquinho, 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 mas planejando e tentar. Assim, olha, eu vou tentar, vou ver primeiro. Você gostei. Depois que, ó, igual eu falei no começo, depois que o bichinho da costura picou, não tem retorno. Você leva as Não máquinas tem. para onde você vai, ó. Você muda de país e leva as máquinas junto. Não, Porque mas é uma é um amor, a satisfação gente muito pega amor, grande, né? satisfação. Então, assim, a, consegue, né? Tem condições? Vou tentar, tô bem, tenho saúde, tenho condições. Ah, mas será que eu vou aprender? Aprende, todo mundo aprende. A gente tá bem, se a cabeça tá boa, todo mundo aprende. A gente aprende. Aonde é a hora que eu vim aprender inglês na vida? Então, assim, Sim, ah, nunca é sim, a tarde, gente né? nunca é tarde, a gente não pode se bloquear. Isso que eu penso, assim, a gente não pode colocar bloqueio. Se a gente está bem, está com saúde, está bem, tem condição. Não, vou tentar sim, vou tentar, vou Sim. fazer. E Isso traz autoestima até, né? De você, sim, nossa, vou sim, conseguir, eu vou me empenhar. A autoestima de você conseguir conciliar isso no seu dia também. Tipo, nossa, uhum, chegar no fim do dia, você fala, nossa, eu fiz tudo isso, olha, eu até costurei um pouquinho para mim, né? sim, Costurei um pouquinho sim, para os meus sim, filhos. Tem a satisfação de você ver o tecido virando uma roupa. Isso aí é uma coisa sim, incrível, né? Porque antes era só um pedaço incrível. A transformação, de sim. tecido, é. De repente Uhum. virou uma roupa linda, que você tem vontade de ficar olhando. Esses vestidos aqui, gente, eu deixo assim, ó, sem capa, porque eu gosto de ficar olhando. É um É a minha prazer, maior né? motivação. São os vestidos que eu já fiz. Então, é muito gostoso, né? A gente se Sim. sente... A gente é útil cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Mas quando a gente ganha um dinheirinho com algo que a gente fez, é muito gostoso também. Uma vez um cliente me mandou, eu estava fazendo na época da camisaria, e ele me mandou a foto do casamento, entrando. Na hora que ele estava entrando com a mãe dele, ele me mandou aquela foto, assim, porque o blazer abriu e deu para ver, assim, a Ah, camisa, é. Aí você fala, colarinho. Gente, gente, é muito ah, gratificante. é desse jeito. Nossa, a gente é um prazer, assim, não é, se achando, mas é um prazer que você fala assim, Uhum. nossa, eu fiz aquela camisa, que lindo que ficou, né? A gola assim, a Sim, gravatinha, tudo perfeito. Você fala, ai, deu certo, fica feliz pela pessoa. E o mais legal, uhum. assim, quando a pessoa te procura para dar o feedback, você nem precisa pedir, a pessoa, olha que legal que ficou. Meu, isso eu falei, olha, o valor, eu recebi o valor, mas receber a foto, receber o É, agradecimento, você se enche assim então, de a motivação. gente até comentou, né, que o cliente pode ser, a gente pode relacionar o cliente de certa forma como um chefe, só que Sim, aquele cliente que é legal, ele é super legal, porque ele te dá o feedback, assim, ó, sim, muito bom, ele te coloca nas alturas, não é todo chefe que elogia desse jeito. Exatamente. Isso é E o mais verdade. legal, assim, esse reconhecimento é bom, e o mais legal é também quando indica, né? Fala assim, eu vim aqui porque o Sim, fulano falou pra mim de você, eu vim aqui porque a porque se tá fulana falou indicando é pra porque é mim de bom, você. porque gostou. Então, gostou, aí fala, não precisou. Às vezes a pessoa nem deu um feedback pra você, mas só de mandar alguém te procurar, já é um feedback positivo, porque você fala, se ele mandou alguém te Sim, procurar é porque ele não gostou, ele não falou para mim ele diretamente não para mim, mas ele indicaria. mandou É. alguém. Uhum, Ó, a muito Gi é bom. minha inspiração, Deus abençoe grandemente.
Aí a Lely Atelier também falou, é verdade isso. Eu saí do corporativo quando minha filha nasceu. Eu agora comecei costurando laços de tecido, aprendi a amar e quero costurar roupa agora. Então tá Sim, mudando o nicho da costura, né? sim, é muito Deus bom, muito abençoe bom, muito você. bom. É. É uma realização, uma satisfação indescritível mesmo. Eu já fico imaginando pensar em um vestido e sentar e fazer. Que tudo, a Nanda falou. Ah, A Andrea também comentou aqui, também faço isso, costuro e penduro para ficar olhando. Minha ah, é mãe nosso também faz troféu, isso. né? O É troféu. isso mesmo, é nosso troféu. Ai, Ah, que sua mãe. delícia, Gi. Minha mãe entrou agora? Ô, mãe, agora, Eita. velho. Agora. Agora já tá até terminando. A gente precisa Mandira, dormir. eu falei que eu quero um blazer seu, Mandira. E assim a gente vai também, né? A gente tudo colega de profissão e aí a gente ainda consome as coisas das outras, né? Então, você quer consumir Beijo, o Mandira. blazer da minha mãe? Eu preciso das suas camisas para o Júnior, então. Você vê? Cada um. Então é assim, cada uma no seu nicho e uma vai atendendo a outra. Não tem rivalidade, eu acho, assim, pelo menos igual eu falei, os que passaram na minha vida, nunca levei como rivalidade. Tem uma camiseira Eu também alfaiate em não. Belo Horizonte, a Bárbara. Bárbara, beijo. A gente conversa muito, muito sobre costura, sobre alfaiate, sobre tecido, sobre cliente. E é do mesmo ramo. Então, assim, não é porque você é do ramo que você precisa pegar rincha com a pessoa. Não, não, Sim, vamos te ajudar, que você está precisando, né? Você quer olha, precisava que você sabe isso. Ah, eu sei. Você sabe uma diquinha para o zíper invisível? Não, eu sei, olha, faz assim, faz assim. Então, assim, não pode fechar o bloquinho, né? Então vamos sim, expandir, sim, vamos conversar, criar grupo e ser sim. Nossa, a gente amigo, aprende né? tanto nos grupos, né? Aprende, aprende. Um posta uma É. coisa, Ai, outro gente, fala outra. Né, ó, troca de sabedoria. Nossa, mãe falou agora. Catinha tá troca aqui de ainda. Beijo, sabedoria. Catinha. A minha mãe aceitou, viu? Minha mãe aceitou fazer o blazer pra você. Aproveita. Olha, já vou uma das Aproveita que não é medidas. todo dia. Eu vou uma das medidas. E eu vou precisar agora, hein, Vandida? Aqui vai começar o frio. Vou precisar. Olha lá, a Gi me ensinou a fazer A minha colarinho, tá mãe, vendo, gente? Olha lá. A ela gente me vai falou mesmo, fortalecendo, ela né? falou a questão da entretela, né? Qual entretela usar. Sim, Então, sim. a gente vai Quando você trocando sa- saber. é, quando, é, quando, quando você se especializa mais em um assunto, não tem por que você, eu acho, né? Não tem por que você esconder para você. Tem que compartilhar. E quando você compartilha, você aprende mais. E às vezes a pessoa tem outra ideia e te dá uma ideia e você pensa sobre aquilo. É mesmo, e se fosse assim, né? Não queria desse jeito. E se fosse mais molinho, o colarinho, se fosse mais duro, aí você começa a ter, olha mesmo, Uhum. vou testar. Aí você testa, faz, entendeu? Aí todo mundo vai aprendendo. É. Até porque também tem várias maneiras de fazer uma mesma coisa. Sim, Né? Eu posso sim, fazer de uma sim, maneira, você de outra, mas o resultado vai ser o sim. mesmo. Aí vai de cada um ver o que é mais fácil para si, né? Sim. Para chegar naquele Uhum. resultado. Então, às vezes, não tem, na costura, às vezes não tem o certo e o errado, tem a maneira que é mais fácil para você. Sim. Né? Sendo, Uhum. claro, com capricho, né? E tudo, tem muito disso. Uhum. Olha aí, minha mãe já Exatamente. tá ajudando que não ensina, ó. É pecado que Deus nos dá. Mas é verdade, isso é bíblico. Exatamente. Uhum, uhum. A É gente passar precisa, mesmo. né? É. Ensinar. Gi, então vou te liberar para você descansar, né? Porque levantou aí quatro e Sim. meia. É, não, aí você Não, levanta mais aqui tarde eu levanto um que eu, né? pouquinho mais tarde. Tem que levantar 5. Tô brincando. Aqui é às É 6, doido. 5h30. 5h30. 5h30 às 6. Porque aqui as crianças estudam 1 hora longe de casa. Então eu tenho que levantar mais cedinho para poder levar. Eles irem, tem 1 hora de ônibus e metrô. Aqui eles vão de ônibus e metrô. Então aí tem que ser mais cedinho. Eles entram 8h30 aqui. Mas em compensação tem que sair de casa 7h30. Então, para sair 7h30, tem que levantar mais cedo. Sim. Né? Então tá bom, Gi, foi um prazer. Você é a segunda convidada do nosso Ai, Papo de é um Feira. privilégio, né? Já que a pessoa que os dias super famosos se fala, eu fui a segunda convidada. É, não, e para mim é um prazer enorme. Minha cunhada, gente, tô com saudade dela, saudade das Ó, crianças. a gente tem muita coisa em comum. Eu falo, as pessoas não acreditam. A gente é cunhada, a gente teve os 3 filhos. A gente teve o primeiro menino, depois 2 meninas. A gente é costureira.
Gente, é muita coisa em comum. A gente fala, E a são gente é nossa, de parto domiciliar, né? parto Os auxiliar. Esse é nossos outra, gostos, assim, com a vida é muito parecido, né, gente? muito Muito parecido. parecido. A gente se Ai, deu pra super mim bem desde o começo. Ah, queremos mais lá. Vamos fazer mais live ainda. vamos sim, com certeza. Tá bom, então, gente. Deus Eu vou abençoe. fazer. Sauda todo mundo aí. O Serão saudades aí que que também. você Vou fazer falou? Você vai fazer o quê? uma saia do seu curso e vou Ah, mostrar. Gente, vou fazer uma saia. Agora é questão de honra fazer uma saia, um dos modelos que você vai ensinar. Vou escolher lá o que mais fica legal, assim, que mais combina comigo, com o meu estilo. Vou escolher um tecido bem bacana e vou fazer. Aí legal, a gente gostei. faz uma live para mostrar a saia, tá? Que eu fiz. Ô, Gi, peraí, Gi, rapidinho, porque eu tô vendo a sua máquina e aí você sabe que eu tô na onda de máquina, porque eu comprei uma esses Sim. dias, né? Qual que é a sua máquina? Você comprou aí, essa daí? Não, essa aqui eu trouxe. Essa aqui eu tenho desde 2015. Singer, Super B. Acho que ela não faz mais desse modelo, Super B. O que que ela Deixa eu faz? O pegar. que que ela costura, né? Além Ah, de... ela faz um monte de ponta, reta, zigue-zague. Uhum. Ó, é Singer, Ah, é do Brasil. Singer. É Singer, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Aham, Ela já tá. era, mas eu comprei ela em 2015, já é mais eletroniquinha, tem os botãozinhos, tem um painel aqui que acende, que você regula o ponto, aí você põe a agulha mais para lá ou mais para cá, faz o zigue-zague maior ou menor, aqui você seleciona o tamanho do zigue-zague que você quer, que mais? Aqui o ponto, ó, mais fechadinho, mais aberto, aí tem vários tipos de ponto. Falar a verdade, eu nunca usei, né, esse monte de ponto. Eu uso para fazer a casinha, né? A casinha é importante, ver uma máquina que faz, né? Muito importante, porque a maioria das peças tem casinha. E o zigue-zague para o acabamento e o ponto reto, era o que eu usava. Casinha, zigue-zague e ponto reto. Então, quando eu ver uma máquina assim, cheia de futuquice lá, cheia de botão, cheia de ponto, a gente não vai usar. Não É, adianta nem... pelo menos assim, pra se você costura pegar para costurar criativa, acho que firme... usa, né? Pra costura criativa. Se for para costura criativa, sim. Bordado, patchwork, aí você usa. Mas também são pontos específicos, não são aquele monte que aparece, que tem nas máquinas, tipo florzinha, um monte de coisa. Você Uhum. usa mais. Você não usa todos. Porque tem Tem uns que nem. pedal? Não. Parece, tem. Não precisa pegar, não. Só tô perguntando porque como ela é toda eletrônica. Ah, tá. Como Não, ela é mas toda tem pedal. eletrônica, eu achei que ela fosse automática Mas dá, também. mas dá para fazer. Dá para fazer tudo Você aqui. Dá para fazer consegue? tudo no painel. Não. Muito Não esquisito, né? consigo. Não, eu não tenho habilidade. Quando eu clico que eu quero que ela pare, ela dá mais uns 2 a 3 na frente. Eu tinha que ficar desmanchando. Eu falei, aí chega, aí eu conecto o pedal e. Aí já acostumei, É, né? então, eu acho que Já... eu também eu faria desse jeito. Eu acho que eu também não tenho Sim, coordenação para sim. ser automático assim no dedo, sabe? Ai, não, meu negócio é pezinho mesmo, pedal. Vamos ver. Isso, Ai, tô pezinho. ansiosa Você pra pegar. controla. Ai, que legal. Você É, então, a gente comprou. controla. Janome Eu comprei também? a Singer também. Eu Ah. queria a Janome, mas a Janome tava R$ 600 mais caro. Aí não dá, Ai, Janome patrocina a né? Jane, ó. Já tá com tudo com J ali. Já, nome, já. Não, e a Janome é péssima de marketing. Tipo, ela não tá nem aí pra quem fala dela. Não. É E a porque já tá Singer, uma pelo marca. menos, tem todo com o tempo, né? Sem pensar com o tempo, eles me É. mandam um desconto, Sim, alguma coisa assim sim, para as minhas sim. seguidoras, mas, nossa, a Janome, ela é péssima para marca, para Eu marketing, acho ela é que ótima. é, acho que é uma marca super consolidada que, assim, Não quem quiser, precisa, quem eles me são, desse conhece, jeito, vai me não, não comprar, também entendeu? Eu não. não preciso ficar. Ou eles estão com Coloquei em deficiência mesmo, né? promoção, nada Ou é disso. então, ou é deficiência da empresa mesmo, né? Que não tá Também. percebendo. Não tá percebendo que tá com esse gap de marketing, né? Às vezes precisa mesmo. É, eu faço comercial para ela de graça há tanto tempo, mas não rolou. Já Tem nome, reais, agora vamos marcar. Já nome, vamos fazer uma. R$ 600 Vamos a fazer máscara, uma. não. Mas vou testar a Singer mesmo. Vamos fazer uma campanha. Já nome patrocina a Jane. Vou fazer uma campanha É, e todo mundo postando, publicando lá, eles vão perceber. está. Não vai ter jeito, né? Tá bom, Di, então agora a gente vai. Deus Então abençoe e tá sauda bom. todo mundo aí, tá? Amém, Foi uma amém. Vocês também. Na hora E que é isso aí. quiser, me chamar. Tá, eu vou falar só um pouquinho Tchau. agora do curso, rapidinho, porque hoje é o último dia, tá bom? Você consegue sair ou eu tenho que tirar você? Acho que eu vou sair. Eu não sei, acho Não, que meu você tem que Deus. me tirar. Deixa eu ver. Tá, Deus abençoe. Amém. Pronto. Tipo, saiu. Vamos ver.
Ainda tá na metade. Acho que ainda tá ligado, né, gente? Acho que ainda tá ligado aqui. Vamos ver aqui o que que eu faço. Hum, Gente, eu Como que não ela sou faz, desse mundo. gente? Fala aí como que ela faz para ela sair aqui. Aqui eu não vejo Eu só onde eu desliguei posso a te tirar. câmera. Ah, nem eu. Ah, e se você desligar o celular, será que não sai? Olha, eu querendo ir pelo lado mais prático, né? E aí, gente, como é que faz? Sai da live? Peraí, vou ter que sair. Será que foi? Acho que não foi. Não foi ainda. Gente, manda essa live aí pros amiguinhos. Bora? Bora mandar assim, ó, para aquela pessoa que você sabe que gosta de costura. Ou ainda que não. Mas que coisa, gente, quero a tela cheia. Ainda que você não sabe se a pessoa gosta, não tem problema não. Manda essa live aí pros amigos, tá bom? Quando você clica no aviãozinho, aparecem os amigos que você mais conversa, tá? Então pode, ó, tá falando pra clicar no X. Agora saiu. É, a gente não tá acostumado a fazer live, né, gente? Nem eu e nem ela também. Então, mas é isso, gente. Hoje é o último dia, tá? Pra quem quer costurar, quer aprender a costurar, quer começar pelas saias, que é a maneira mais fácil de ser introduzida na costura em relação à roupa, né? Então, quem quiser, hoje é o último dia. As inscrições vão estar abertas até meia-noite, tá? E aí, depois de hoje, eu não sei quando eu vou lançar novamente, porque eu dou atenção, né, para as alunas, então eu preciso de um tempo com elas. Eu vou fazer um grupo, né, onde a gente vai conversar bastante, vai tirar algumas dúvidas, só das alunas. Então eu tenho que ter esse tempo, né? E aí eu vou fechar essa questão de link aberto, fechar as vagas, tá bom? E aí é isso, gente. Bora lá. Vocês têm alguma dúvida? Acho que não, né? Tá tudo muito bem. Eu passei a semana inteira trabalhando nesse curso. Gente do céu, eu tô acabada hoje. Tô acabada. Amanhã eu vou limpar minha casa, porque é a maneira que hoje eu me distraio. Vocês acreditam? Pois é. É a maneira que eu vou ficar. Ai, não vou fazer nada hoje, vou limpar minha casa, entendeu? Tipo assim, vou espairecer limpando minha casa amanhã, porque essa semana toda foi de muito trabalho aqui com o curso, com os anúncios. E quero agradecer vocês também, né, por todo o apoio de curtida, comentário, compartilhamento. Muita gente compartilhou, nem todas eu consegui, fazer o recompartilhamento lá, né? Mas quero agradecer muito. E é isso, gente, Jane, deixa eu ver a questão. No meu curso você vai aprender a fazer modelagem, né, de 7 saias. Daí é só você cortar o restante, só não assistir o restante das aulas. Mas tem a modelagem das 7 saias, né? Que é como eu falo, você aprender na modelagem das 7 saias, aprendendo a costurar, fazer o acabamento, né? E olhando algumas variações, você vai saber modelar não só essas 7, mas outras que você vê, entendeu? Então você vai estar passeando pelo shopping, vai ver uma saia lá, você vai falar: eu acho que essa modelagem pode ser parecida com a saia de pregas que a Jane fez lá. Olha, o cos, esse cos, eu posso fazer de tal forma que a Jane ensinou. Acho que eu vou conseguir. Chega em casa, tenta fazer a modelagem, né, com a bagagem que eu te dei no curso, e eu tenho certeza que muita coisa nova vai sair, entendeu? Então, o curso não é só sobre 7 modelos, que talvez você nem goste de um ou de outro. É sobre o depois. É sobre a liberdade que você vai ter de não precisar de molde pronto, né? Sobre a liberdade de você saber como fazer uma modelagem para o teu corpo, porque não é só pence, cintura, quadril, não. Cada pessoa tem um tipo de corpo diferente, né? Por exemplo, eu tenho o desenho do meu bumbum, por exemplo, né? Estamos falando de saia, então vamos falar de bunda, né? Ele é baixo, modelo, né? O desenho do meu bumbum. Então existe uma modelagem que fica melhor no meu corpo, que talvez não vai
encaixar muito bem numa pessoa que tem a bunda muito empinada ou com o quadril muito largo. Entende? Sabe, um exemplo muito fácil da gente pegar, quem já costura um pouquinho vai entender. Sabe quando a gente prova uma saia, né? A gente faz uma saia, alguma coisa assim, e aí a pessoa experimenta e atrás o bumbum faz a saia empinar? Inclusive, às vezes, a barra de trás fica mais curta que a da frente. Pois então, eu tenho uma conformação para esse tipo de corpo, né? Eu tenho uma conformação diferente para quem, por exemplo, prova a saia e na região ali da barriga fica enrugando. E tem outras conformações, porque ninguém tem um corpo igual ao outro, né? E o sob medida é isso, é sobre você saber detectar as características de cada corpo e fazer uma saia que encaixe. Entende? Sem que depois você fique fazendo mil e um ajustes, porque às vezes a gente ajusta e piora a situação, né? Porque a questão foi na modelagem. Então, tudo isso, então, assim, é muito mais do que 7 modelos de saia. Só que é difícil de eu explicar, porque para entender o que eu estou falando agora, precisa entender um pouquinho de costura, né? Só que esse pouco de costura, a modelagem vai ser ensinada, está sendo ensinada desde o zero, né? E a gente vai progredir. Eu só estou falando isso porque tem gente aqui que já sabe costurar, né? Como a amiga lhe disse, já sabe costurar, mas, por exemplo, quer se especializar na modelagem, né? Outra hora tem alguém que sabe modelar, até sabe costurar, mas quer melhorar essa questão de acabamento, né? Tem acabamentos diferentes no meu curso, tá? Só com a máquina doméstica. Então, se você quer fazer um acabamento mais fino, eu vou ensinar algumas maneiras de se fazer isso. Colocar zíper invisível, barra invisível, barra na mão, barra na máquina, que também não é um pecado fazer barra na máquina, tá, gente? Super aceito. Mas existem. O legal é assim, você saber em que momento você pode usar determinado acabamento. Entende? Então, isso é muito legal, tá? Tem uma saia de recortes, que daí depois, não necessariamente, você vai ter que fazer igual. Você quer fazer uma saia de recorte, aí você já imagina a minha. Não precisa ser aquele desenho de recorte. Pode ser, você pode inventar outro tipo de recorte, sabe? Então, assim, a costura, ela é infinito, né? A gente aprende um pouco, pega uma boa base para depois transformar o que a nossa mente está criando ali em peças. Então, terminando o curso de saias, se Deus quiser, gente, se Deus quiser, quero fazer outros cursos também, tá? Mas para quem não sabe nada, comece pelo de saias, porque é o início, sabe? Você querer começar, por exemplo, por um vestido drapeado, ó, vai arrumar para a cabeça, vai arrumar para a cabeça, porque ele leva mais tempo para fazer, é mais difícil de entender, porque a gente não tem só o bumbum aí, a gente vai ter o peito também para encaixar nessa modelagem. Tem manga para ser colocado, de repente tem decote. Então, é muito bom quando a gente já tem um, um início na costura que seja a saia, que é a peça mais fácil, mais rápida de fazer, e aí te anima a fazer outras peças, entendeu? Então, essa é a pegada. Não é que a pessoa que não sabe nada não vai conseguir fazer um vestido, não é isso. Só que, assim, vai penar um pouquinho, viu? Não é o mais aconselhável, sabe? E aí, gente, acho que é isso, né? Não temos mais. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, mas vocês estão bem tranquilinhas. Acho que vocês já estão fazendo o chá da tarde, né? A Sara, deixa eu ver o que a Sara falou. Ah, tá. A Sara mesmo que falou da modelagem, ela comentou que ela quer fazer vestidos de festa, né? Em fazer modelagem. O que eu indico? Eu indico que você espere mais um pouquinho para eu lançar o meu curso de moda festa. Apesar que o curso que eu vou lançar de moda festa vai ser infantil, tá, gente? Não vai ser adulto, não. Pelo menos não tô pensando nisso agora, porque tudo que eu tô pensando agora é pro ano que vem, né? Esse ano, gente, estou lançando esse curso de saias, muito provavelmente não vou lançar de novo. Aí só no ano que vem. Aí ano que vem eu tô com um projeto, uns projetos bem legais, né? Então, é aguardar, já que você já sabe costura saia, blusa, tudo, mas quer se especializar no de festas, aguarda aí.
Tá bom? Gente, quero agradecer a presença de vocês. Isso, Sara. Acho que vou começar com esse curso de sai. É interessante, tem muita coisa, sabe? Mesmo que você já costure por tem um tempo que você está costurando, tem muita coisa nova que você pode aprender também. É isso, gente. Muito obrigada pela presença, pela interação, por ter enviado os aviãozinhos aí para os amigos. E eu espero vocês na próxima live. Acho que eu já vou dar um spoiler. Acho que eu vou falar quem vai estar aqui na próxima live, hein, gente? Vocês têm ideia quem vai estar aqui? Quem me acompanha conhece. Quem me acompanha conhece. É a, é a, é a Fernanda da Metrô Tecidos, tá, gente? A gente vai falar sobre tecidos. Então, não perde, que vai estar muito legal. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.